Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos nós de novo com mais um episódio do Café com Pens, nessa terceira edição. E hoje o assunto é Eva. Elas vivem o agro. E ninguém melhor para conversar comigo sobre esse assunto do que essas figuras que aqui estão na minha frente. A Caroline Panzini, formada em propaganda e marketing pela Facamp, depois economia pela PUC de Campinas, e hoje é coordenadora do nosso programa para todas as espécies do marketing digital. Uma jovem brilhante. E também tenho aqui conosco a Aliciele Delábio, que é graduada em administração de empresas, fez questão de dizer que é mãe do Igor e da Luana. Um beijo para eles. Minha principal função. É verdade. E desde 2006, você esteve envolvido de alguma maneira na área da produção animal, com saúde, agora dentro da Cargill, sendo a líder de um dos projetos mais complexos da nossa empresa, que são os eventos da Cargill, e isso você dirige já desde 2018. E com muita competência, posso Obrigada, garantir professor. isso. E vocês duas, então, trazem um assunto que imagino que será uma surpresa para aqueles que vão conversar conosco. Algum comentário no início da nossa conversa? Não, professor, na verdade é um prazer estar aqui com você, é um reconhecimento enorme para a gente, e para falar de um projeto que realmente a gente tem muito orgulho, que é o EVA, que a gente é suspeita para falar, né? E apresentar para todos que vão estar escutando, assistindo esse projeto tão, assim, tão amor, assim. Eu acho que amor representa puro muito. Amor, puro amor. É a representatividade de estarmos aqui hoje falando com o professor, para nós realmente é uma honra, né? Porque é uma figura ilustre para nós, dentro da corporação, mas fora, no mercado, né? Todo respeito. Então, para nós é um privilégio poder dividir um pouquinho do EVA no seu canal, no seu programa, e falar disso aí pro pessoal, que eu tenho certeza que para te ouvir. Que bom. Na verdade, eu fico também honrado com essa apresentação, né? O reconhecimento. Gurias, como se diz lá no Rio Grande. A pergunta é a seguinte: de onde surgiu essa ideia? Desde o nome, que no meu ponto de vista, se tivesse que ser criativo, não podia ter sido mais criativo. Então, professor, desde 2017, a Cargill atua como patrocinadora de um congresso que existe em São Paulo, que é o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. E a gente faz sempre nesse evento um evento para convidadas, um evento exclusivo, e a gente tem cerca de 20, 30 participantes a cada um desses históricos, né? Uhum. E trazíamos essas clientes para participar desse congresso, fazíamos esses eventos e fomos vendo aí como elas foram crescendo no mercado, quanto isso era importante para essas mulheres, e a gente começou a perceber que a gente precisava ter mais momentos com elas, ter mais proximidade, né, desenvolver melhor esse relacionamento e até ajudá-las de alguma maneira, né? E a gente sempre teve aqui na Cargill a Marcela Menten, a Carol Pereira, que são pessoas assim inspiradoras, que já trabalhavam por isso mesmo antes do projeto, né? E aí em 2019 a gente resolveu aí colocar a ideia mesmo em prática e começamos a pensar numa iniciativa de verdade. Em 2020, o Newton, né, que é o nosso sponsor aí, a minha gratidão eterna, porque ele me convidou para assumir o projeto e para mim foi um desafio muito grande, né, me desenvolveu muito o projeto. E através disso a gente começou realmente a colocar isso no papel e trazer realmente forma, porque
porque até então era um sonho. Todas nós sonhávamos, mas não sabíamos Como fazer. né? E felizmente trabalhamos numa corporação que fala e realmente trabalha em prol, né, de Certo. diversidade, inclusão e equidade. Então a ideia foi comprada, a gente teve o apoio, e aí chegou a Carolzinha aqui e também um sangue novo, trazendo várias ideias, se apaixonou pelo projeto. Eu, opa, vem aqui. Já convidei ela para liderar a iniciativa junto comigo, porque eu acho que juntou aí um pouco da minha experiência, né? São 15 anos no agro, apesar de não ser formada na área, com a novidade, né? O sangue novo dela. Certo. E aí a gente criou, felizmente, o nome Eva, que Sim. veio. Nossa, não podia ser melhor, né, professor? Porque Eva, historicamente, falando biblicamente, é a primeira mulher, Sim. né, que deu aí, né, os primeiros passos. E, além disso, em cima do nome, a gente conseguiu desenvolver os pilares que, para nós, seriam aí os caminhos que a gente gostaria de seguir dentro do projeto, né? Que é o empreendedorismo, valorização e atualização, que são onde Certo. nós trabalhamos com as nossas participantes. Sim, isso é maravilhoso, quer dizer, os 3 pilares são pilares fortes, né? Mas eu queria voltar um pouquinho para trás, porque as pessoas que nos ouvem e nos veem, quem sabe não conhecem o que é esse Congresso de Mulheres no Agro, né? Quantas mulheres participam desse congresso? Esse congresso é anual, ele é bianual? Quais são as mensagens principais desses encontros? Para que depois nós entremos dentro do nosso projeto Eva. Só para que todos entendam que foi ali que inspirou vocês, não é? Sim, sim. O Congresso Nacional das Mulheres do Agro acontece agora na 7ª edição. É um evento produzido pelo Transamérica. Eu acho que esse ano nós já temos mais de 10 mil inscritas. Então, assim, a cada ano ele veio evoluindo. E, assim, mesmo no modelo virtual, tivemos muitos acessos, tivemos aí grande participação. Também o professor Tejon atua na frente, né? É uma parceria dele com o Transamérica, o evento. E é um evento que trouxe muita relevância para as mulheres, porque se eu não me engano, não tenho certeza, professor, mas é o primeiro evento voltado para mulheres do agronegócio. Então, lá, além de trazer aí simpósios, né, informações, atualização para todo esse público, existe também a feira, onde as mulheres se encontram, trocam ideias, e nós, felizmente, estamos com esse pessoal desde o início, né? Então, estamos patrocinando, estamos ali junto e realmente acreditando que é um projeto que faz a diferença e somando, né? E eu acho que vai muito de encontro com a tendência que a gente tem visto, né? Por isso que a gente também lançou o EVA, porque o número de mulheres dentro do agronegócio, a gente tem percebido, tem dados do CPEA, que de 2004 a 2015, mais ou menos, de 24% de trabalhadoras eram mulheres e agora a gente tem 28%, sabe, professor? Então, assim, a gente tem visto que realmente tem aumentado o número de mulheres dentro do agronegócio, trabalhando em posições estratégicas, e eu acho que o Congresso veio para acompanhar também esse movimento, sabe? E eu acho que, assim, ninguém melhor do que você, né, que você comentou nos outros episódios, que você tem 50 anos, né, de vivência dentro do agronegócio, né? Como que você, por exemplo, professor, tem visto, assim, como que é esse crescimento das mulheres dentro do agro? Como que você... Na verdade, agora eu passei a ser entrevistado. Aproveitando já. A gente quer Então, ver o outro lado, né, o seu ponto de mas vista. eu acho que é um ponto muito interessante e vou explicar para vocês. Não só nesses anos todos se viu uma maior participação da mulher nas diferentes propriedades agrícolas, né, ou da pecuária, mas um fato que também está aumentando a participação da mulher é que, se nós olharmos historicamente, por exemplo, quando eu comecei a ensinar na URGS, lá em 1974, o número de mulheres, especialmente na veterinária, era um número muito pequeno. Sim. Praticamente não existia cursos de zootecnia. Então era veterinária e agronomia. E nesses anos todos, que são muitos, o que se percebeu é que a mulher não só está no agronegócio como uma empreendedora do agronegócio, mas faz parte hoje
de um grupo de técnicos importantes. Exatamente. E também tinha um preconceito, num determinado momento, de que como as mulheres iriam trabalhar, por exemplo, com grandes animais. Isso também, no passar dos anos, também foi se diluindo. Sim. Isso deixou de ser, porque se relacionava muito à condição física. Como é que uma mulher poderá fazer um trabalho físico que não faz parte da sua estrutura física, né? E isso o tempo foi mostrando, e vocês, na verdade, foram se insubordinando, né? E foram criando espaços. Então, hoje você vai numa faculdade veterinária, você encontra muitas mulheres. Agronomia também, zootecnia também. Essas pessoas, essas mulheres, elas vão buscar um espaço no mercado de trabalho, como técnicos ou como empreendedores. Exatamente. Porque a oportunidade, ela não precisa ser, quem sai de uma universidade, ser técnico que trabalha em uma determinada atividade. Ela pode decidir ser empreendedor. Sim. Então, para mim, faz todo sentido. Exato. Eu consegui perceber isso no longo do tempo. O espaço de vocês foi conquistado por uma competência inerente e pelo esforço que vocês determinaram. Porque o meio rural, ele é um pouco mais difícil, não é? E isso pode criar resistências. E, na verdade, vocês se insubordinaram. Vou usar a palavra de novo, que eu acho que ela é apropriada. Mas, eu acho que a grande pergunta aqui na nossa conversa, esperando que tenha respondido, vocês falaram em 3 pilares que eu acho que são pilares muito fortes. Quando eu falo em empreendedorismo, eu falo em valorização e falo em atualização, é o que se quer. Sim. Porque isso tudo, no meu sentimento, está misturado com meritocracia. Quer dizer, as pessoas que conseguem passar por esses desafios e sobrevivem de uma maneira digna, não é? Elas têm um mérito que merecem ser super valorizados. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho desses 3 pilares, não é? Tá. Bom, eu vou começar a falar sobre o pilar de empreendedorismo, né? O que é esse pilar? Ele visa impulsionar as iniciativas de liderança feminina dentro do agronegócio. Então, a gente quer fazer eventos focados na capacitação das mulheres, no desenvolvimento, em networking. Então, a gente queria criar um grupo de mulheres, né, que tem suas vivências dentro do agronegócio e capacitá-las. Como que a gente fez isso no primeiro ciclo? A gente desenvolveu workshops com a Juliana Pescara, que é a fundadora da Blinkwise, é uma coach, uma consultora de treinamento. E ela é zootecnista, né, Carol? Exatamente. Empreendedora, exatamente, também. Está dentro do nosso Vamos contexto. reforçar aqui. Exato. Está dentro do nosso contexto. E ela falou com esse grupo de clientes de diversos temas trazidos por elas mesmo, né? Então, a gente falou de gestão de tempo, de capacitação de equipe, de contratação de equipe, como que a gente pode contratar pessoas para trabalhar dentro do locais, né, das fazendas dela. A gente falou de vários desafio maternidade também, eu acho que foi um dos assuntos que elas mais trouxeram, né, que era um desafiador para gerir tempo, produtividade. Então, nesse pilar a gente fez isso nesse primeiro ciclo. Então, foram 4 eventos digitais que a gente abordou todos esses assuntos, né? A gente também tem um pilar de valorização, que é um pilar que a gente produz vídeos com histórias de mulheres também dentro do agronegócio, que contam, assim, os desafios que elas enfrentaram em todo o processo, né? A gente até vai passar agora um pouco o vídeo para vocês assistirem com uma das clientes que a gente, de suínos, né? Mas a gente também fez vídeos com cliente de aves, cliente de bovino de corte, bovino de leite, para elas mostrarem realmente como que é a realidade, né? Como que é a vivência delas dentro do agronegócio. Para mim é tudo. Não tem coisa melhor. Eu me orgulho da minha profissão. Eu adoro o que eu faço. E a gente sempre tenta melhorar mais, mas para mim é tudo.
A suinicultura aqui, as matrizes, a minha granja, nossa granja, né? Mas é tudo para mim. Eu trabalho para isso, eu vivo, dá para dizer, né? Isso aqui é uma coisa assim que para mim, tô realizada. É assim, e para quem começou com 2 matrizes e hoje está com 500, é uma felicidade, é um sonho realizado. Eu tinha 2, mas um faleceu. Foi morar com Deus. Vai fazer 4 anos agora. Até que nem eu disse para ela, nós ia ampliar. Nós já tinha papel, tudo, falado com o João Romano. Nós ia ir para 1000 matrizes. Mas bem quando estava tudo, sabe, ele adoeceu e em questão de... Não deu 15 dias, ele foi para Chapecó e não tinha mais o que fazer. Ele durou mais 5 meses. E daí te deu aquele... Sabe o que é perder um filho, né? Não tem coisa pior, não tem. Tu pode perder tudo. Eu perdi minha mãe, mas filho é teu, Filho é uma coisa assim que é tudo. A gente só tem a família e filho é tudo pra gente. Não tem coisa pior. Perder filho é a pior coisa que existe. A gente tem que ocupar a cabeça. Aqui também é tipo, tu passa o teu tempo, porque quando tu vê é meio-dia, quando tu vê é noite, sabe assim? Esquecer a gente nunca vai esquecer, mas tu tem que continuar, né? A vida continua e tu tem que achar, olha, a gente tira força, às vezes nem não sabe da onde. Passei ali umas épocas muito ruins, eu queria até desistir disso aqui, que, meu Deus, mas agora não, agora tô... O Diego não volta mais, mas a gente tem que continuar, né? E agora eu tenho o Jason, que é meu filho, que me ajuda aqui dentro e vai ficar aqui com nós. E é isso que eu quero deixar para ele. Eu falei, o que eu aprendi do meu pai. Eu aprendi com meu pai gostar da suinicultura e ele também. Como assim? Quem eu? Acho que a Silvana é uma mulher que lutou bastante. Passei por um monte de dificuldade. Assim, sabe, eu me considero uma guerreira. Assim, eu mesma me orgulho de eu mesma. Eu me considero uma guerreira. Eu tô realizada na minha profissão. Gosto do que eu faço. E essa sou eu. O meu nome é Silvane Guarda, Granja Guarda, e eu vivo agro. Depois de ver esse vídeo, né, é emocionante. Emocionante. Porque ele traz uma série de conceitos, não é? Primeiro, a importância dessa mãe, o sofrimento com que ela passou, mas a resiliência. Exatamente. Ela sente muito, e que certamente, como bem disse, não vai deixar de sentir, mas ela continua a sua luta. E sair de 2 fêmeas para 500, e certamente vai buscar as 1000, porque isso está dentro do ser dela, não é? Eu acho que foi um exemplo para todos que vão nos ver, não é? Entender que essas pessoas estão lá trabalhando muito e defendendo a família. E isso, para mim, é talvez a mensagem melhor. Qual seria a mensagem que este vídeo passou para vocês, que estavam lá na frente da senhora, ouvindo, conversando com ela? Eu acho que é isso, professor, é resiliência. A mulher é ser resiliente. A gente enfrentou, como você disse, a gente tem vários desafios, né, que a gente enfrentou ao longo de todos esses anos. E ainda assim a gente tá aqui sentada num podcast falando com essa figura, sabe? Então, realmente, para mim mulher é resiliente. Exatamente. Resiliência. E eu acho, professor, que cada uma das histórias que nós trouxemos nesse pilar, elas são histórias
bem diferentes, mas que cada uma se inspira de uma maneira. Então, nós trouxemos a Cláudia Duval, que é uma cadeirante, perdeu o marido e assumiu aí as fazendas sem entender nada do negócio. Trouxemos aí a Stephanie, que felizmente vem de uma família que empoderou ela, né? Então, casou-se com um homem também que investiu, que, né, apoiou, e hoje é uma grande produtora de leite. E aí também trouxemos a Silvana. A Silvana, para mim, foi um dos mais emocionantes, porque eu, como mãe, né, me coloquei muito no lugar dela ali e acho que eu me identifiquei muito nesse sentido, né, o maternal mesmo, a questão de perder um filho e continuar, né? E é isso, nós somos força, nós somos resiliência e temos essa capacidade incrível, né, de enfrentar a dor e continuar evoluindo. Eu acho Ela que chegou é ao isso. ponto de dizer que quase desistiu, né? Sim. E daí só uma determinação muito Exatamente. forte para isso, né? Eu já digo aos nossos colegas, amigos que estão nos vendo e nos ouvindo, que depois nós vamos passar como todos que estão nos vendo e ouvindo podem buscar essas informações de Exato. todos esses vídeos que nós temos, que todos eles são muito inspiradores. São. Então, no caso do empreendedorismo, nós estamos bem. Ou Sim, seja, sim. identificamos as pessoas e certamente isso é um projeto que não tem fim, outras tantas serão descobertas, identificadas, e nós vamos ter o privilégio de escutar cada um com as suas histórias diferentes. Exato. Agora vamos para a valorização. Valorização são os vídeos, e aí depois a gente tem o pilar de atualização, né? Que são conteúdos relevantes que a gente produziu através de podcasts, né? Então a gente lançou episódios mensais, falando de vários temas: diversidade, equidade, inclusão, educação financeira, que é um tema super Muito importante. importante. Para as mulheres. A gente falou de sucessão familiar, a gente falou de sustentabilidade. Então, foram vários temas que a gente abordou desde o lançamento lá em outubro até o meio do ano, né? Para realmente capacitar essas mulheres e trazer informações relevantes que elas possam aplicar no dia a dia, sabe? Então, assim, nossos pilares é empreendedorismo, valorização, atualização, basicamente são isso. Certo. E veja, vendo a senhora Silvana, né? Ela também estava muito feliz, Sim. não é? E eu olhando para ela, eu me lembrei de tantas outras Silvanas que eu já visitei na minha vida, na propriedade rural, não é? Cada uma com as suas histórias, cada uma com os seus desafios, mas a palavra resiliência para a mulher, ela se apropria muito. Todos nós devemos ser resilientes, mas a mulher parece que traz isso no seu DNA e supera coisas. Eu lembro que há um tempo atrás eu visitei uma propriedade no Paraná e a senhora que cuidava dos aviários, não é? E aquele prazer que ela demonstrava em cuidar daquelas mais ou menos 50 mil aves, não é? E com uma responsabilidade, e o marido estava na lavoura. Então, a família estava bem dividida, quer dizer, o marido na lavoura e ela tocando aquele negócio, não é? Depois você vai numa outra propriedade, a jovem vai para a escola na parte da manhã e à tarde volta e participa dos afazeres da propriedade, não é? Não quero dizer que sejam só as mulheres que fazem isso, né? Sim. Os jovens, filhos, irmãos também fazem, mas são várias responsabilidades para esse pessoal que trabalha no campo, que quem vive na cidade às vezes não se dá conta disso, não é? Verdade, professor. Quando se fala em atualização, você já falou e deu alguns exemplos, né? De todas essas atualizações, qual foi a que mais impactou dentro da perspectiva que vocês disseram, bingo, aqui eu acertei tratando desse tema? Na minha opinião, assim, todos eles foram muito, muito bons, assim, trouxeram aí grandes informações. Mas o que a gente gravou com a Gil Batista, que foi falando de educação financeira, foi muito legal, né? Eu acho que ela trouxe aí, quebra um pouco dos vieses, né? A mulher que é investidora, a mulher que controla o seu dinheiro, a mulher que evolui e a mulher que consegue fazer, né? Isso progredir, né? Ela vem e aí ela trouxe ali as experiências dela como investidora e muito além do que ela faz como uma excelente profissional que ela é. E aí eu acho que para nós aqui que convivemos um pouquinho com a Ju,
foi surpreendente. Depois eu tava Sim. lá me vendo, toda vez que eu via Juju, me dá umas dicas aqui de investimento e tal. Eu tô arriscando, porque eu ouvi o seu podcast e Sim. então eu acho que é muito legal a gente sair da zona de conforto quando a gente escuta, né, uma mulher que faz isso e deu certo, e a gente Sim. tem a oportunidade ainda de pegar umas dicas ali tete a tete. Uhum. Então esse de educação financeira mexeu muito comigo e me inspirou. Sim. E acho que foi um tiro certo aí, porque acho que é um momento onde as mulheres têm aí maior independência financeira e possibilidade de voar mais alto, né, nesse sentido. E acho que inspira mesmo as mulheres a buscarem mais conhecimento nesse sentido e evoluir mesmo. Uma das coisas que me chama a atenção, em outro podcast eu comentei sobre isso, né, que nós temos hoje aproximadamente 90% dos brasileiros vivem nas regiões urbanas, não é? O que me chama a atenção, e pode ser um viés, mas eu sinto que os jovens na propriedade rural amadurecem mais precocemente. Eles têm vários desafios que quem vive na cidade não necessitam obrigatoriamente de ter. Não quero fazer nenhum tipo de comparação, embora esteja comparando. Porque se vê jovens, tanto mulheres quanto homens, muito jovens em termos de idade, e que estão exercitando e exercendo responsabilidades na propriedade. E são responsabilidades que fazem parte do negócio. E nem sempre nós conseguimos observar isso no meio urbano. Verdade. Claro, por razões distintas, as pessoas têm outras necessidades, ou estão estudando e garantem o seu tempo no estudo, mas eu tenho um sentimento que quando se chega na propriedade rural, você encontra pessoas com muito pouca idade, mas com muita responsabilidade. E como vocês, jovens, né, serão Obrigada. os responsáveis... Não, todo mundo que em 2030 tiver menos que 45 anos responderão por 80% da força de trabalho do mundo. Sim. Ou seja, é bom que a gente também olhe as mulheres com essa perspectiva, né? Não só serão mulheres que estão avançando, mas serão protagonistas. Exato. E evidentemente, os homens também, né? Mas os jovens é que darão as receitas do mundo. Muito bem, mas dentro desse contexto, vocês já citaram alguns casos, né? Mas quantas mulheres vocês já conseguiram sentir que impactaram dentro do projeto? Então, professor, nesse primeiro ciclo, né? A gente não falou, mas o ano que vem, a semana que vem a gente faz aniversário, né? 1 ano aí do lançamento do oficial do projeto. projeto. Exatamente. Parabéns. Então, assim, a pequenos passos estamos evoluindo, mas nesse primeiro ciclo, nós tivemos aí 40 clientes inscritas, Sim. dentre algumas participantes internas também, né? E o nosso objetivo é que a gente tenha cada vez mais, buscando cada vez mais participantes. E através dos nossos vídeos, tanto falando de YouTube, Instagram, a gente já teve mais de 9.000 visualizações, né? E Parabéns. os nossos episódios de podcast, nós já tivemos também mais de 1.000 acessos, né? Então, isso pra gente são números que para nós mostram muita coisa. Porque nós somos, né? Começamos pequenininho, queremos crescer e vamos crescer, esse é o nosso propósito. E aí, para nossa surpresa, professor, no último fim de semana nós fomos reconhecidos pela Forbes, né? Como um dos 50 grupos de mulheres do Agro Brasil. Então essa lista ela reúne grupos aí com diferentes perfis, onde estão empreendedoras, cooperativistas, agrônomas, veterinárias, enfim. E para nós foi uma surpresa, uma honra, né? Foi uma surpresa. Honra. Isso foi domingo, se eu não me engano, que saiu a matéria, e aí estávamos lá. Então, para nós, assim, ver o projeto com 1 ano, né, com esses números, sendo reconhecido pela Forbes. Sim. Eu não Estão tenho ao lado de vários projetos, de vários por exemplo, projetos Agroligadas, que é desde que super ativo, gigante, né? Então, assim, para Grupo nós... de Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano. Então, assim, realmente foi aí, um isso baita com 1 ano. reconhecimento. Imagina o que a gente vai fazer aí nos nossos próximos 15 anos. Então, a perspectiva é muito grande, assim. A gente está muito feliz com o que a gente tem construído até aqui. E temos muitos sonhos ainda para realizar dentro da iniciativa. Toda vez que se faz essas coisas de forma coletiva, a sensação
de felicidade e alegria está demonstrada por essas duas, né? Eu acho que a gente conquista mais trabalhando em conjunto, né? Sim. E vocês vão enfrentar uma realidade, se eu digo que eu tenho 50 anos para trás, vocês têm 50 anos para frente. E o mundo ele estará nos desafiando com outros indicadores, não é? Então, realmente, eu insisto muito com a palavra. Tem duas palavras que eu gosto muito, que é resiliência e outra é meritocracia. Eu acho que são determinantes, não é? Se eu não sou resiliente, eu não chego em lugar nenhum, mas se eu também não sou melhor que os outros, eu também não consigo sobreviver. Então são duas palavras que para mim são muito fortes. Mas vocês certamente estão pensando já que vão ter que, nesse grande caminho, estar continuamente inovando. Como é que se faz hoje, virtualmente, para manter as pessoas? Porque o Instagram, o YouTube, é um peso de informação muito grande. Como é que vocês pretendem fazer uma parte tal que quando eu entro no YouTube eu tenho que ir lá no Eva primeiro? Qual é a jogada que vocês estão pensando? Ai, a Super Carol tem um dom. Não, professor, eu acho que é isso, produzir conteúdo relevante, que realmente agregue no dia a dia das mulheres que estão, assim, tem 1001 tarefas para serem feitas no dia a dia, né? Obviamente, vários desafios, mas é trazer um conteúdo que aquece o coração, sabe? Sim. Se eu parar, destinar 4 minutos do meu dia para assistir esse vídeo fantástico da Silvane, da Cláudia, vai me incentivar a continuar, mesmo perante aos desafios, né? Sim. Então, acho que é isso. É a gente trazer a realidade das mulheres e produzir conteúdos que aquecem o coração e que fazem a gente continuar. Sim. Eu acho que também, professora, a gente tem... Quando a gente fala da mulher, a gente está falando da resiliência, né? Da força, da superação. Mas a mulher continua sendo o ser emocional, né? Eu não, óbvio. Absolutamente. Né? Eu que te conheço, confirmo. Mas, assim, eu acho que... E pelo que nós temos nas nossas conversas no Pilar de Empreendedorismo, a gente tem muito bate-papo também com elas, né? A gente tenta captar, né, as histórias, como que isso é para elas, o que elas já enfrentaram. Então, todo o conteúdo que a gente tenta trazer é baseado nas experiências que elas trazem pra gente, né? Então, o que elas querem ouvir, como que a gente pode impactar, quais as histórias que realmente aquecem o coração. Então, eu acho que dá esse ouvir o que o seu público espera do que você está fazendo ajuda muito também a produzir conteúdos de forma que sejam realmente relevantes, né? Eu gostei de ouvir isso, né? Porque estas senhoras, elas já existiam. Elas não surgiram com o projeto. Eu acho que o grande ganho do projeto é a exposição dessas pessoas. E uma exposição que seja para quem quiser ver e ouvir. Então eu estou na linha de vocês, né? E escutá-las, eu acho que é um grande mérito. Não que tenha que se escutar somente as mulheres, mas às vezes se escutar... Eu vejo isso na minha atividade, né? No dia a dia, no campo, não é? Como a inserção e essa percepção muito feminina, às vezes num pequeno diagnóstico ou uma observação, ela traz uma contribuição muito sui generis. E dentro desse contexto, explorar essas oportunidades, eu acho que é a grande conquista. Exato. E claro, né, Carol, você com toda a habilidade digital e sempre evoluindo de tal forma que a pessoa sinta prazer de escutar isso, como vocês disseram, que toca o coração. Não aquece o coração. Porque eu acho que é isso aí. Eu tenho dito nos outros episódios, né, faz parte da minha formação, eu acho que competência hoje é uma exigência. Agora, a paixão pelo que se faz é também determinante. Eu lembro até, professor, de uma fala sua que me marcou muito. Sim. Que a gente tem que trabalhar com a sensação de que está indo para o parque de diversões. É isso aí. Né? Eu ouvi de alguém isso e passei a reproduzir, porque eu acho que essa é a sensação. É um pouco lúdica, um pouco assim, meio fora do sentido comum do dia a dia, do desafio, da luta, da dificuldade, mas se a gente não olhar dessa maneira, eu acho que nenhum projeto funciona, não é só o Eva, é o nosso projeto de vida, é o nosso projeto pessoal, né? E eu acho que esse nosso encontro no Café com Pense tem muito a ver com isso. Minhas prezadas,
Que mais que eu posso escutar de vocês? Digam. Eu acho que a gente pode falar sobre os próximos passos, né, professor? Sem dúvida. Do nosso projeto. Na verdade, essa era uma expectativa. Legal. Bom, na verdade, o novo ciclo, né, do projeto, como a Alice já disse, né, a gente vai completar 1 ano do que a gente lançou o projeto semana que vem, em outubro, né? O novo ciclo, ele está em estruturação. É obviamente que nosso objetivo é continuar produzindo conteúdo relevante, né, que as mulheres possam escutar e acompanhar e aplicar no seu dia a dia dentro do agronegócio, mas a gente também tem uma intenção de produzir eventos regionais, porque os nossos encontros, né, do Pilar de Empreendedorismo, nesse primeiro ciclo, eles foram virtuais, né, devido à pandemia, enfim, e a gente acredita, né, que esses encontros regionais a gente vai atingir um número mais certeiro de clientes, né? E esse contato físico, né? Você ter a mulher do seu lado para você contar a sua experiência, para você fazer esse networking, é diferencial, né? Então, realmente, além dos vídeos, né? Dos podcasts, a gente também pretende fazer esses encontros regionais para a gente ainda fomentar, né? Esse networking entre as mulheres, né? Inclusive, a gente tem já programado, né, Carol, uma iniciativa agora em novembro, em Toledo, no Paraná, com um grupo de suinocultoras. E aí nós vamos, né, evoluindo aí por regiões, atuando aí por espécie e regiões, para que a gente possa também, a gente entende que na rotina delas sair de suas propriedades é um tanto quanto difícil. Sim. Então nós pretendemos ir, né, até elas e facilitar para que elas possam realmente aproveitar melhor o conteúdo. Então, esse ano a nossa ideia é que a gente vá mais perto delas, né? Exato. Eu acho que essa é uma grande jogada, né? Porque se a gente olhar na nossa área, os simpósios e congressos nacionais, eles tenderam, agora com o sistema virtual tem uma nova conotação, mas antes disso, e os encontros presenciais vão voltar, já voltaram, a regionalização traz pessoas que certamente não estariam em reuniões nacionais. Por isso que você falou, Alice, ou pela distância, ou pelo custo, o deslocamento, eu não posso ficar muito tempo fora da minha atividade. Exato. Então a ideia de regionalizar me parece uma ideia muito importante. Uma outra coisa que me ocorre aqui, né, as mulheres não são só empreendedoras, elas também são executoras, né? Quando você vai num frigorífico, eu não consigo dizer se a maioria daqueles que estão ali terminando aquele ciclo de produção, que é o abate e o desdobramento da carne, a participação de mulheres é muito grande. Se nós formos num incubatório, é muito provável que tem mais mulheres do que homens. Porque todas aquelas atividades que se espera mais cautela, mais persistência, mais atos repetitivos, certamente as mulheres fazem isso com muito mais habilidade. Então, eu acho que tem áreas muito interessantes. Nós temos mulheres caminhoneiras no agronegócio, né? Nós temos mulheres envolvidas em muitas das atividades dessa cadeia tão maravilhosa, né? Exatamente. E é um tema que ainda assim, ele é muito tratado hoje em dia, mas eu acho que é um tema que ainda está muito no começo, tem muito a ser tratado ainda e desenvolvido, sabe, professor? Não só aqui na empresa, mas eu acho que em todo o mundo ainda. Eu acho que é um tema que ainda precisa ser muito desenvolvido, sabe? Eu acho que esse é só o comecinho, aquela sementinha para no futuro a gente atingir outras perspectivas, né? Sim. A gente vai falando e vai lembrando, né? Muitos anos atrás, e quando eu falo muitos anos atrás, são muitos anos atrás, talvez há uns 30 anos atrás. Eu estava visitando uma propriedade em Santa Catarina, avicultura, uma avicultora, com um colega americano, tínhamos um projeto lá, e chegamos na propriedade, e este colega americano perguntou para a senhora, a avicultora, o que a empresa a qual ela trabalhava como integrada havia oferecido de melhor para ela desde o tempo que ela começou a trabalhar com aquela empresa. E ela disse, um dia quando me levaram a Concórdia para conhecer o abatedouro e me dar uma aula de como se fascinava os frangos.
E ela morava do lado da cidade. Então são coisas muito simples, muito genuínas, que as pessoas se sentem valorizadas. Exato. E se nós conseguirmos continuar com esse espírito de chegar nessas pessoas, a conquista é inevitável, né? Muito bem, Lice, Carol, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-las comigo aqui Não, no o nosso prazer é Café com todo Pens. nosso, né, Com Lice? certeza, doutor, nós que Vamos agradecemos. continuando, porque a mulher que ganhou o destaque da Mulher do Ano no agronegócio é a esposa de um dos nossos colegas. Então, logo, logo, quem Exato. sabe, nós temos que E uma trazer grande parceira a também do nosso Luciana, que é a projeto. nossa parceira, quem sabe trazer a Luciana para ela dar o depoimento Com e certeza. dessa honra, né, de ter conquistado esse título merecido como uma avicultora distinta nesse nosso país. Com certeza. Muito obrigado, não percam essa emoção, não percam essa vontade de ser diferentes, porque isso é que faz a diferença. Um grande Obrigada, abraço. professor. Obrigada, Abração. professor. Abraço. Até a próxima. Até. Até. Obrigado.